pessoas da internet, tudo bom com vocês? No vídeo anterior eu falei sobre masculinidade tóxica, sobre como padrões irrealistas e rígidos sobre masculinidade são danosos para a nossa sociedade, mas principalmente para a nossa saúde mental. Parece até redundante falar sobre masculinidade frágil quando eu já fiz um vídeo sobre masculinidade tóxica, mas elas são coisas diferentes. A masculinidade frágil ela é um fenômeno derivado da masculinidade tóxica e do machismo na nossa sociedade. Essa cultura tóxica, aliada a padrões irrealistas, gera uma certa ansiedade e insegurança aguda nos homens. Isso é a masculinidade frágil. A gente se sente pressionado a se encaixar nesse molde de masculinidade e qualquer coisa que fuja disso é encarado como algo perigoso e danoso à nossa masculinidade. Porque se a gente estiver fora desse padrão, a gente não vai ser considerado como homem. Isso é uma coisa tão enraizada na cultura da gente que às vezes a gente nem percebe que um determinado comportamento é por causa desse medo de não ser considerado homem. Mas enfim, não pense que esse conceito de masculinidade frágil ou a imposição disso na sociedade é coisa exclusiva do famoso Chernobyl, não, viu? E esses conceitos eles estão propagados na nossa sociedade de uma forma que às vezes a gente nem percebe. Para ilustrar isso, vamos de alguns exemplos que parecem às vezes não ser tão complicados ou parecem às vezes não ser nada demais, mas que denotam uma certa fragilidade no conceito de masculinidade na nossa sociedade atual. Tem uns vídeos muito legais com exemplos de masculinidade frágil, lá da Maíra do canal Nunca Te Pedi Nada, da Lorelai Fox, do Matheus, do Matando Matheus a Grito. Eu vou deixar aqui embaixo o link para os canais dessas pessoas, mas nesse vídeo eu vou focar em analisar alguns exemplos que eu encontrei no site do BuzzFeed Brasil e que eu consegui identificar que são reais e que são de fato algo que aconteceu e não foi fake news ou má interpretação. O primeiro caso, que não é a minha gata, mas é o primeiro caso. O primeiro caso é o caso do cara num balde. Esse caso é um pouco controverso e alguns de vocês já viram, provavelmente, em algum vídeo ou em alguma postagem que fale sobre masculinidade frágil. Essa imagem tem sido bastante compartilhada e algumas pessoas amenizam a situação dizendo que foi uma piada feita pelas duas pessoas, pelo cara e pela mulher, pela repórter, e que os dois estavam brincando sobre a situação dela ser uma mulher alta. E algumas pessoas explicaram que esse jogador ele é bastante brincalhão e ele é conhecido por fazer piada com tudo e tal. E a repórter também, ela tem um bom humor e tal, e de fato, essa imagem ela foi postada pelo próprio jogador, o nome dele é Henrique Hernandes, e no vídeo original você vê que ele em momento nenhum esconde que está em cima de um balde. Então não é como se o fato dele estar em cima do balde fosse algo que ele quisesse esconder. Mas vamos tentar analisar essa situação como um todo. O Henrique Hernandes, ele é um jogador de beisebol de 1,80 m. Ele é um cara alto, ele não é um cara baixo, de forma alguma. A Kelly Tennant, que é a repórter que estava entrevistando ele, ela tem 1,87 m de altura. Então, analisando a piada, a gente vê um cara alto que, por algum motivo, sentiu a necessidade de fazer uma piada com a altura de uma mulher mais alta que ele. E pelo contexto do acontecido, se vocês virem o vídeo, vou deixar o vídeo na descrição, de fato não foi algo malicioso, já que eles, de fato, estavam num tom de brincadeira, o vídeo mostrou ele em cima do balde, e no final ela faz uma piada com ele, dizendo, sai daí, baixinho e tal. Mas esse é justamente o ponto dessa imagem. Apesar de eu não estar falando dela aqui do ponto de vista de que as outras pessoas falavam, eu enxerguei nessa imagem uma situação um pouco diferente. Tinha um total de 0 cabimentos para essa piada que ele fez. Porque o que tem de engraçado numa mulher que é mais alta que um homem? Fora o fato de que isso não é comum, nada. Eu não digo que ele fez isso de propósito ou que ele estava querendo humilhar ela ou alguma coisa do tipo, até porque a moça não pareceu ofendida, ela não se pronunciou estar ofendida depois por causa da situação, mas esse caso, ele só mostra o quão intrínseco é essa cultura da masculinidade frágil na mente das pessoas. Será que se essa cultura de que o homem tem que ser forte, o homem tem que ser alto, o homem tem que ser viril, o homem tem que ser proeminente na sociedade não existisse ou não fosse tão tóxica quanto é, esse cara sentiria a mesma necessidade de fazer essa piada? Fica o questionamento. O segundo caso é, na verdade, uma coisa que acontece bastante. Produtos específicos para homens. E eu não estou aqui falando de produtos que são exclusivos para a fisiologia masculina, como no caso de suplemento vitamínico para homem, ou de produtos para barba, ou de coisas que são exclusivas para a fisiologia masculina. Aqui eu estou falando de coisas como desodorante, shampoo, protetor labial, e outras coisas que não faz muita diferença se é um homem ou uma mulher que está usando, mas mesmo assim existem linhas específicas para homens. O caso específico que eu vou trazer aqui é do desodorante suave. Esse caso é bem interessante porque ele ilustra bem a necessidade que existe dentro das pessoas de ter uma segregação entre masculino e feminino, quando na verdade muitas coisas não precisam dessa segregação. Por exemplo, esses dois desodorantes aqui. Um é esse lavanda erva doce, que é o feminino, e o outro é Suave Men Sport Fresh, que é o considerado masculino. Eu olhei a composição dos dois desodorantes e sabe qual é a diferença entre eles?
Marcas que desenvolvem produtos para homens fazem toda uma propaganda em cima do fato de que os homens não querem ou não se sentem confortáveis em usar produtos que são ditos como femininos. E aí eles colocam na propaganda que o produto atende às Necessidades do homem moderno. As concentrações do desodorante masculino, elas são pensadas para lidar com as necessidades do corpo masculino. Se tem alguma diferença entre esses dois desodorantes que eu mostrei para vocês, deve ser só na concentração mesmo. Porque nos ingredientes deles, que inclusive a ordem é a mesma, caso vocês não saibam, por lei, as empresas são obrigadas a colocar os ingredientes da descrição de ingredientes de um produto na ordem de concentração. E a única diferença que eu encontrei entre eles foi as essências que dão o cheiro do desodorante, que são diferentes, obviamente, porque um é de lavanda e o outro é de canela com limão e sei lá, era o elemento que tinha lá. Além disso, eu posso ser considerado o teste de estresse perfeito para desodorante, porque eu transpiro que nem uma tampa de chaleira. É sério, eu gravo vídeo pra vocês com um ventilador no mínimo pra não fazer barulho. E ó, eu fico com a toalha o tempo todo do lado, porque eu tenho que enxugar o suor pra poder conseguir gravar o vídeo e não ficar todo molhado de suor. E sabendo que eu ia gravar esse vídeo hoje, eu fiz questão de usar o desodorante feminino. Zero transpiração. Se você é homem e sente necessidade de utilizar fragrâncias diferentes das que são rotuladas para como homem, vá em frente, meu filho, não faz diferença nenhuma. E você não vai ser menos homem se você usar essas coisas. Como todos os conceitos e definições da nossa sociedade, a masculinidade é algo que vem se transformando ao longo do tempo. E você não precisa se prender a conceitos antigos e antiquados e tentar se reafirmar com eles. Não tem nenhum problema se você é diferente ou não se encaixa nesses padrões. Infelizmente, nossa cultura ainda impõe padrões rígidos em muitas coisas. Masculinidade é apenas uma delas. Então, se você, cara pessoa que me assiste nesse momento, perceber se encontrar em alguma situação em que você está propagando uma cultura de masculinidade frágil, tente fazer o seguinte exercício de imaginação. Por que eu estou agindo assim e por que eu estou falando essas coisas? Se a resposta for algo parecido com Porque é assim que um homem tem que se comportar. tá na hora de repensar esse conceito, hein? Pessoal, obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que tá sofrendo com masculinidade frágil e não precisa sofrer. Se vocês lembram, já presenciaram ou até já participaram de alguma situação em que você tentou propagar um ideal irrealista de masculinidade, coloca nos comentários pra gente discutir, pra gente ver o que aconteceu. Se vocês não estão inscritos ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber a notificação e até a próxima.